todo ligar a música não vai fazer. Fala galera, beleza? Estamos começando mais um Inconfor News de número Hashtag 14. Vocês devem estar estranhando a minha voz, porque geralmente é o nosso estimado líder, Felipe, que puxa a abertura do programa, e hoje ele não pôde ir, mas em troca de algo muito importante, o jogo do Avaí e liderança. Totalmente né? importante. Não, pra nós é bem importante. Então estamos começando mais um programa, hashtag 14 Inconfor News. Eu quero começar agradecendo a todos que têm curtido, têm compartilhado e principalmente escutado. Tá? Eu sei de pessoas aí que escutam todos os programas, eu fico muito feliz. Começar apresentando meu amigo pela direita. O Alisson. E aí galera, fala, tudo bem? Esse é o nosso estagiário Alisson. Caduzinho. E aí galera, tudo certo? Beleza, gente? Eu sou o Neto. Como eu falei, o Felipe não está aqui hoje, mas com certeza durante a semana a gente está com os projetos novos. Então, hoje, sábado, que na verdade vai ao ar toda segunda-feira. Não tô te entendendo, Cadu. Pode falar no microfone. Vamos falar sobre o que é o Inconfor News, né? Ah, é verdade. É que eu não tô acostumado. Desculpa, minha gente. Quem quer falar o versículo? Inconfor News é a rádio da Nação Team, que é o grupo de adolescentes da Igreja Luz para os Povos. Tá? Você que tem de 10 a 18 anos, você é muito bem-vindo. A partir daí você vem para a Nação Jovem. Inconfor News, que é baseado no livro de Romanos 12:2. que significa Fala lá, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. perfeita e agradável e boa resposta. Exatamente. Poxa vida, hein? Isso foi inspirado numa pregação do Didi, que é o líder da Nação Team, onde ele falava que o nosso lema como grupo é ser inconformado com o pecado. Pecado o que é? É tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então quando nós somos inconformados com tudo aquilo que nos afasta de Deus, então quer dizer que nós estamos nos aproximando de Deus. A gente ainda vai fazer um programa sobre ser inconformado. A gente poderia ter aproveitado quando o Didi veio, né? É. Ia ser extremamente, mas como foi em cima da hora, não Se deu. bem que naquele dia ele deu uma palavrinha, né? Foi muito bom. Uhum. Foi muito bom. Então, hoje o Inconfor News 14, a gente vai tratar sobre o assunto esperança. Para você que ouviu fé, esperança é a cerejinha do bolo. Tá? Eu tenho aqui a definição de esperança. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Fé. Esse aqui é do dicionário informal. Eu tenho aqui também o do dicionário tradicional. Esperança baseada na possibilidade de que algo que se deseja muito aconteça. Ação de confiar na possibilidade de que alguma coisa boa pode acontecer ou poderá acontecer. Esperança é acreditar em coisas melhores, vamos botar assim. Que mesmo se tiver tudo caindo do teu lado, tu acreditar que ainda pode ter uma reviravolta. Quando o mundo cai ao meu redor, Eu ia falar isso, talvez Teus essa braços música. me seguram. teus braços me seguram. A gente tem um versículo chave, aliás, base desse Inconfor News 14. Posso ler? Pode. Então, o versículo está lá em 1 Pedro 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então esse versículo fala: conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou por meio da ressurreição dentre os mortos. Eu entendo esse versículo, vamos tentar destrinchar ele. Conforme a sua grande misericórdia. Definição de misericórdia, um jeito bem grosseiro de falar, é misericórdia o que é? É Deus não dando e não fazendo aquilo que o ser humano merece. Sim. A Bíblia fala que o ser humano nasceu no pecado. Quando Adão e Eva pecaram, todos nós pecamos. E através de Jesus houve uma nova aliança,
Imagina a situação assim, você tá de um lado, na margem, tem uma correnteza muito forte e o paraíso, vamos dizer assim, o céu é do outro lado da correnteza. A vinda de Jesus, ele construiu uma ponte por cima desse rio forte, vamos botar assim. Então essa foi o ato de Jesus na cruz. Facilitou a chegada até Deus. Ele restaurou essa ligação para Deus. Por isso que ele fala aqui, por meio da ressurreição de Jesus entre os mortos, é porque ao mesmo tempo que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele fez com que nós voltássemos a ter vida em Deus. Então nós estávamos mortos nos nossos pecados e ele nos trouxe a vida através da sua morte e ressurreição. Tá? E aqui diz também que ele nos regenerou para uma esperança viva. Esperança do quê? De dias melhores, de tempos melhores. Aqui a gente prega que existe vida após a morte. Existe um paraíso, como existe um inferno também. A gente não gosta muito de falar da palavra inferno, mas existe também. Se você acredita em Deus, a força maligna, como diz lá, o lado escuro do... Gênio bom e gênio mal, né? Como é que é do Star Wars lá? O lado negro da força. Existe também. Então, da mesma forma que tem, como é que é o... Eu ia falar do Kik Butovski, mas eu acho que pouca gente conhece, mas deixa lá. Mas enfim, sempre quando tem um super-herói, tem um super-vilão também. E é a mesma coisa, Deus é o nosso super-herói, Jesus é o nosso super-herói e existe um super-vilão. E quando Cristo ressuscitou, ele restaurou a esperança de irmos ao encontro de Deus. Então, esse versículo aqui eu achei muito, muito bom, sabe? Vocês têm algum exemplo de pessoas que terão esperança? Sim, na verdade eu guardei dois. Tem um da Ana, né, que é a mãe de Samuel. Poxa, ela era estéril, não tinha filhos, mesmo... Aliás, como a história já dizia, que o marido dela tinha duas esposas, ela e Penina, se eu não estou enganado o nome. A segunda esposa era Penina. Rapidinho. Ele está falando do Antigo Testamento, tá, gente? Então, lá atrás, era permitido ter mais de uma esposa. E depois foi se instalada a monogamia. Sim. Casamento com uma esposa só. Continua. Então, aí Penina, ela conseguia ter vários filhos e tal. E já a Ana não. Isso pra ela era uma vergonha. O que aconteceu? Um dia ela foi o dia que eles iam assistir como se fosse o culto deles, né? Iam pro templo. Ela orou, se entregou e prometeu. Ela entregou uma parte. Ela falou que se Deus desse o filho pra ela, ela entregaria o filho dela pra Deus. E assim nasceu Samuel. Isso daí fala da esperança em Deus de ter alguma coisa. E esse filho para ela seria muito importante, assim como a gente leu lá na definição, esperar que algo que se deseja muito aconteça. Ela desejava muito ter esse filho, né? Caduzinho, tens algum outro versículo aí? Na verdade eu tenho. Manda ver então. Eu tenho aqui Hebreus 12:1, que é aquele clássico versículo sobre a fé que está associado à esperança. E lá fala, havendo Deus outrora falado... Opa, acho que é 11. Errado, desculpa. Não, é Romanos 11. Eu tô no 1:12. Tá, eu tenho aqui um outro então, depois a gente conversa sobre isso aí. Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Acho que isso aí é a chave para qualquer pessoa, né? Não necessariamente de igreja, que fala de alegrar na esperança. Esperança em quem? Em Deus, em Jesus. Eu tenho isso pra mim assim, de que Deus é a minha maior esperança. Porque mesmo como a gente até brincou com a música do Juliano Som, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Então eu acredito que a esperança em Deus é tudo. Porque a esperança é a última que morre. Então se ela tiver em Deus, se ela tiver em Deus, ela nunca vai morrer, porque Deus, entendeu? Tipo, Deus é infinito. Então, e o amor de Deus é infinito. O Alisson acabou de tomar um choque aqui. Como eu queria que esse compromisso fosse em vídeo. Metade da barrigona dele tá muito engraçado. Ele tirou metade da camisa e tá segurando o microfone com a camisa. E aqui completa, né? Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então assim, quando o bicho estiver pegando, ora, resiste, aguenta mais um dia. Aguenta mais um dia, porque isso é ter esperança. É você esperar que o dia de amanhã vai ser bom. Eu guardei uma frase do filme do Batman, o Cavaleiro das Trevas, que o Harvey Dent fala: a noite é sempre mais escura antes de amanhecer.
É sempre assim, a gente sempre acha que tá ruim, mas um dia vai amanhecer. A noite ela vai passar. Por mais que demore, mas ela vai passar. Quando tu falou ali o versículo, o último versículo que tu leu ali, ele fala no final sobre perseverança. Perseverem na oração, Romanos 12:12. E já ligou na minha cabeça assim, ó, que perseverança está ligada à paciência, porque tu vai esperar, tu vai continuar perseverando. Pô, você concorda comigo? Sim. Então acho que, tipo, a partir do momento que tu resolve ter esperança em alguma coisa, a partir do momento também tu tá perseverando naquilo. E eu acho que assim, ó, Deus olha o teu esforço, sabe? Ele vai olhar que tu tá, vamos supor, Ana, ali quando ela orou pra Deus, se entregou, e o próprio sacerdote chegou nela e falou que ela estava embriagada. Pra ela devia ser uma vergonha, tipo, uma mulher casada, chegar ao sacerdote e falar que ela tá embriagada, sabe? Acho que sei lá. Né, ela passou por essa situação de constrangimento, porque ela tava chorando tanto e a dor dela era tanto por não ter um filho, por que ser era uma estéril, vergonha na época, né? que ela mexia a boca, mas as palavras não saíam de tanta tristeza que ela tava, e chorando no templo. E quando o sacerdote, eu não lembro o nome dele. Não lembro também. Eli? Não era Eli. Não sei. Não lembro o nome dele, mas depois a gente, se você tiver dúvida, a gente coloca depois. Mas quando ele viu, ele achou que ela estava embriagada por causa disso. Ela mexia a boca, mas não saía som. Então ela achou que a bebida estava fazendo efeito. Mas, só comentando, eu vejo perseverar como um ato já de receber aquilo que se esperou. Não sei se vocês concordam comigo. Acho quando que é eu o época que tá persevero, esperando, é que eu né, já estava esperando, mas perseverar é que eu consegui passar por cima de todas aquelas dificuldades e receber aquilo que eu estava esperando. Pode ser, porque às vezes é perseverar, por exemplo assim, ó, se eu falo pra ti, falo assim, ó, Cadu, não desiste do estudo, porque lá na frente o diploma tu vai ganhar. Sim. Tu não ganhou ainda. Sim. Entendeu? Tu tá correndo, né, participando de uma corrida, mas tu não ganhou a medalha. Mas tu tá perseverando nos treinos, se dedicando na alimentação, no esforço, entendeu? Dá pra ser os dois sentidos também. Não tô dizendo que tá errado. No caso, são duas visões diferentes. Tipo assim, ó, tu pode já agir, porque fé é isso. Você como no livro de Elias, agora eu tô no filme agora. Ele fala, né, que fé é a flor de luz num campo de escuridão que me mostra que existe algo maior. É mais ou menos isso que ele fala. Tipo, mesmo quando tudo não está acontecendo, você acreditar e perseverar naquilo que você está acreditando, já crendo que está acontecendo. Também é isso que você está falando. Piadinha? Eba! Hoje eu sou o Todo-Poderoso. Hoje eu mando. O cara tá com notebook, com celular. Hoje eu tô ostentação. Você que não viu lá, procura lá no Inconformismo, que é ostentação 1.0. Lembrei disso agora. Essa daqui vai especialmente pro nosso estimado líder Felipe. Dois amiguinhos conversando. Acho muito bonito aquele rio, o Araguaia. O quê? O Araqueto, quando toca. Meu Deus! Eu lembrei dele na hora que eu li. O quê? O quê? O Araqueto, quando toca. Essa vai ser bastante comentada. Essa vai. Tens alguma aí, Cadu? Eu tenho uma. Essa é a parte 3 da nossa sequência de piadas. Então, como é que um garçom cumprimenta o outro quando eles se cruzam? Não sei. E aí, cara? Bandeja? E aí, baliza? E aí? Beleza? Eita. Eu tenho aqui, ó. Qual é o cúmulo da matemática? Não sei. Vai, escondeu os resultados, cara. Não. Qual o cúmulo da matemática? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Resposta. Pedir um cheeseburger, comer o burger e calcular o X. Ah, meu Deus. Mais uma. Agora de crente. Qual a semelhança... Ai, medo. Qual a semelhança entre o pastor e o martelo? Vamos lá. Responda. É a semelhança? Fala no microfone. Os dois pregam. Os dois pregam. Parabéns, meu amigo. Então tá, então foi nosso momentinho piada. Agora eu vou aproveitar pra ler aquele versículo que eu tinha errado ali. Não, só rapidinho, desculpa te cortar. Já que a gente tá nesse momento descontraído.
Esquecemos de dizer o que o dia 15 de setembro, segunda-feira, Verdade, esquecemos. significa. Tens aí? Tem. Então, hoje, como a gente sempre fala, a gente tá gravando no sábado, dia 13, mas a gente se refere ao dia 15, que é segunda-feira, que é o dia que sai o Inconformistas. Exato. Então, dia 15 de setembro é o aniversário da Lua, segundo a Aí. mitologia chinesa. Parabéns, Lu. Parabéns, Puxa Lua. vida, hein? Como é que a gente cantaria o parabéns pra Lua? Não, Só um minutinho. simula uma 1, órbita. 2, 3, silêncio. Parabéns, Parabéns, Luas. uhul! Lua. Lulas. Parabéns, paradinhos pra ovelha Dolby. Parabéns pra ovelha Dolby. Vou tentar tirar aí. Vamos, pô, Vamos Saudade, lembrar, né? Vamos chamar a Letícia pra participar semana que vem. vamos. Então, Mais alguma coisa? também é aniversário da cidade de Jaguariaíva, Aê. Oh, meu Deus. no Paraná. Você que mora Nome aí. bonitinho. Parabéns. Peraí, Também é um Deve ser feriado. feriado, né? Também, com certeza, né? Também é um feriado na cidade de Tubarão, aqui em Santa Catarina. Então você que mora em Tubarão. A gente também não falou hoje, né? A gente é da Igreja dos Professores de Florianópolis. Nós somos. Eu ia falar, nós somos sempre de Florianópolis. Sempre. E também é feriado na cidade de Boa Esperança, Minas Gerais, que tem tudo a ver com o nosso tema de Boa hoje. Esperança. Eu tenho parente lá. Sério? Eu falei isso É, antes, você eu falou. tô repetindo. Opa! Ê, meu pai! Aí Sai o- rapidinho. Beleza. Então é o seguinte, continuando aqui, eu tenho mais uns versículos aqui. Eu tenho um aqui também. Beleza, a gente já vai falar dele. Aqui, ó. Em Tito 3,7 tu tem, né? Então fala aí. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Isso aí. Voltei. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. É aquilo que a gente estava falando, de que existe algo a mais. Né? Tem um outro versículo que fala que se nós vivermos pensando que só existe essa vida, só existe esse mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. E também que nós devemos pensar as coisas do alto, as coisas do céu, de Deus. Então eu falo pra você, eu acho que a gente nunca foi mais direto do que eu vou ser agora, tá? Mas assim, ó, Deus ele te ama de tal forma, você que nós aqui na mesa e você que está nos ouvindo, eu não estou falando do que você pensa ou do que você acha sobre Deus ou daquilo que você já fez ou deixou de fazer. Não estou falando isso e nem quero citar nesse ponto. Mas independente de tudo isso, Deus ele te ama, ele deu seu único filho para morrer por você, para que você tivesse esperança de uma vida melhor. Não digo uma vida rica, eu não estou dizendo uma vida onde você não vai ter problemas, não, mas uma esperança de que você nunca mais vai estar sozinho. Uma esperança de que passando por todas as lutas que nós passamos no dia a dia, a gente vai vencer. E eu quero dizer que Ele te ama muito. E Jesus ele veio à Terra para morrer e ressuscitar por você, para fazer você se ligar a Deus novamente. Então, eu quero trazer essa palavra de esperança, de fé para você. A gente, como eu falei, a gente nunca falou isso mais diretamente, mas hoje eu senti te falar isso. Porque Ele tem planos para você. Planos de fazer prosperar, de não causar dano e dar uma esperança a um futuro. Diz lá em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Eu não estou falando sobre igreja, eu não estou falando de religião. Estou falando de um Deus que te salva. Salva dos seus medos, dos seus temores, daquilo que tenta te trazer para baixo, que diz que esquece e perdoa tudo o que você fez de errado. E nós aqui sabemos, vocês vão concordar comigo, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente sente que está errado. Sim, o Espírito Santo constrange, né? Não, mas não estou dizendo nem o Espírito A Santo. gente tem uma consciência. Mas a gente sabe. Se qualquer um de nós aqui chegar numa mercearia e roubar alguma coisa, furtar alguma coisa, lá no fundo a gente vai saber que é errado. Sim. E eu tô falando pra vocês que é um Deus que perdoa e faz tudo de novo. Ele pega a sua vida, tira tudo e deixa e dá a oportunidade, dá a esperança de um novo recomeço. Ou de um novo começo. Então assim, ó,
Lembra dessas palavras quando você estiver na dificuldade. Deus te ama e Ele quer te dar paz, Ele quer te dar alegria, Ele quer colocar ao lado de vocês amigos de verdade, aqueles amigos que vão te dar esporro quando você precisar, quando você tiver mal, mas eles vão ser os primeiros a estar do seu lado, para te colocar para cima, para falar a verdade para você. Amigo não é aquele que dá o tapinha nas costas o tempo inteiro, não. Amigo é aquele que fala que você está errado. Então, se você tem alguma pessoa desse jeito do seu lado, valoriza, porque quando todos falarem para você se jogar da ponte, ele vai lá e vai te segurar. Essa aqui é a função do amigo. Acho que eu precisava falar isso. Deixa eu explicar o porquê que eu estou falando isso. De um tempo para cá, algumas coisas têm acontecido comigo, eu conversando com o pastor Cris, e a minha cabeça está passando por várias mudanças. E hoje na Nação Team, no sábado, enquanto vocês estavam orando, eu estava lá fora e eu entrei. Eu senti vontade de entrar e logo quando eu entrei eu já comecei a chorar. Eu senti o Espírito Santo falando comigo e algo no meu coração veio muito forte, falando assim, ó, só vai ser feliz quando todos os teus desejos forem meus. Deus falando para mim. Só vai ser completo a hora que tu botar o teu coração todo em mim. Tu só vai se sentir realizado quando todos os teus planos forem em mim. Porque às vezes a gente procura, né? Claro, é bom você estudar, fazer uma faculdade, uma pós, maravilhoso. Faz. Se você tiver condições de fazer 2, 3 faculdades como a minha mãe, vai e faz. Não importa a situação financeira. Ela ia a pé da Barra da Lagoa para a UFSC. Então, vai fundo. Se você tem capacidade de trabalhar e ter um ótimo emprego, um ótimo salário, vai, que Deus te abençoe. Isso aqui eu falo pra vocês também. Mas, se Deus chegar e falar pra vocês largarem tudo e fazer a vontade dele, vai e faz. Porque aí vocês vão se sentir realizados completamente. Eu senti isso muito forte e me veio agora de falar. Depois dessa daí, dá até uma... Vamos dar mais uma piadinha. Eu também não me lembro direito, mas em Provérbios tem um versículo que fala mais ou menos sobre isso, que Deus ele busca abençoar os planos do nosso coração, mas que acima de tudo a vontade dele deve ser feita. Sim, a gente falou de esperança e eu volto a falar. Deus ele tem uma porta aberta de coisas boas. Não estou dizendo que você vai ter uma vida tranquilaça, leve e suave. Até porque a Bíblia fala que a gente vai ter aflição, né? Não estou dizendo que você vai ter uma vida próspera, você vai ser milionário. Se Deus abençoar, amém. Amém. Lembra de mim. Lembra de mim. Lembra que eu tô falando aqui? Lembra que você ouviu aqui primeiro. Tá? Mas ele tá abrindo uma porta para algo que vai mudar totalmente a sua vida. Se você deixar Jesus entrar no seu coração, eu tenho certeza que uma revolução no seu coração vai acontecer. Uma revolução na sua vida vai acontecer. E essa é a esperança que Deus está mostrando pra gente nessa manhã, vamos colocar assim, mas pro resto das nossas vidas. Lembra sempre, quando você estiver com dificuldade, lembra sempre que Deus tem uma porta aberta, cheia de amor para dar. Concluindo então, esperança, a gente pode falar que Jesus é a base de toda a nossa esperança, né? Aí tudo que a gente tem, tudo que a gente é e tudo que a gente sempre será vem dele. E que não é uma esperança de bens materiais ou porque todas as coisas vão passar, mas sim uma esperança de uma vida eterna ao lado de Deus. E falando disso, eu sei que não é a mesma palavra, mas o contexto é igual. Eu até ia falar na confraternização das células sobre a felicidade, o conceito de felicidade e tal, mas a cereja do bolo do que eu ia falar era uma frase do C.S. Lewis, o criador das Crônicas de Nárnia. Ele falou assim, não deposite a sua felicidade, não condicione a sua felicidade em coisas que podem falhar, em coisas que podem dar errado. Então não condiciona a sua felicidade, não condiciona a sua esperança em algo que pode dar errado, no namoro, no relacionamento, nas amizades, num projeto, num emprego, num carro. Nessas coisas elas podem acabar, elas podem falhar. E com isso a tua esperança ela pode ir embora, a tua felicidade pode ir embora. Mas condiciona ela em Deus, porque Deus ele nunca falha. Amém. Beleza, gente? Então tá, estamos chegando mais ao fim de mais um Inconfor News. Tem recado? Tem recado. Lembrando sempre que o Inconfor News é gravado no sábado e vindo na segunda.
E agora nas terças-feiras a gente voltou com o Redil, que é uma bênção. Que significa? Rede de... Eu não lembro o que é. Edificação de líderes. Nossa, Eu tava pensando que o R era de rede e o D eu tava pensando o que era. Não, R de R de rede, ED de edificação. de líderes. Redil, rede de edificação de líderes. Toda terça-feira às 7h30, é isso? Isso mesmo. Às 19h30. Você é muito bem-vindo para participar. É um momento de crescimento mesmo. Sexta-feira agora Nação Jovem. tem Nação Jovem às 21 horas, às 9 horas da noite. Para você que tem mais de 20 anos, você aqui tem um papo bem cabeça. O Luciano tem trazido palavras ótimas ao nosso coração. Algo mesmo para nós jovens abrirmos a nossa mente para aquilo que realmente é importante. Sábado tem Nação Team, às 18 horas. Você que tem até 20 anos é muito bem-vindo. Aqui você vai encontrar uma rapaziada muito gente boa. Vem um pouquinho antes para jogar uma sinuquinha, Também jogar tem. um pacal, escutar o pessoal ensaiando, que é chuchu, muito legal. Eu acho que é isso, né? E domingo, né? E domingo, Ah, sim. 6h30. Aí todo domingo às 18h30, às 6h30, temos o culto da família. Você é muito bem-vindo. Acesse a página da Igreja Luz para os Povos em Florianópolis. Lá acontece todos os recados, todas as palavras são colocadas instantaneamente. Ao mesmo tempo que tá acontecendo. Instantaneamente. Hã? Simultaneamente Poxa, ao Cadu. culto. Tá? Você é muito bem-vindo. Acesse lá facebook.com/. Inconfornews. Facebook.com/Inconfornews. Inconfornews. Então tá, gente. Um abração, dá um tchau aí, Alisson. Falou, galera. Valeu pela presença. Valeu por estar ouvindo. Dá um tchau aí, Cadu. Tchau, galera. Até mais. Tchau, gente. Uma boa semana. Que Deus abençoe a todos vocês. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês desde agora e para sempre. Amém. Amém.